Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Um bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os contos, né? Sobre esse texto literário tão importante nas nossas letras, né? E também está nos nossos conteúdos, para que a gente possa trabalhar com mais afinco, não é? E que vocês possam entender esse tipo de texto. Bom, o conto ele é um texto literário, não é? Ele é do gênero narrativo. O que é um gênero narrativo? É todo aquele texto em que a gente conta uma história, a gente narra uma história, não é? E como a gente narra uma história, então a gente tem alguns elementos que são específicos desse tipo de texto. Quais são eles? São as personagens, são o espaço, são o tempo e são principalmente o enredo desse texto. Enredo é toda a história narrada, todos os fatos que compõem essa história. A gente pode chamar de enredo da narrativa, tá certo? E o que é exatamente um conto? Bom, um conto ele é diferente de uma crônica, é diferente de um romance, de uma tirinha, que são subgêneros do gênero narrativo. Né? O gênero narrativo, o nome já diz, é a narrativa, é um contar uma história. Não é? Só que esse contar história tem vários tipos. Não é? E o conto é um desses tipos de textos. Tá certo? Muito bem. Então, todo conto, não é, ele vai se diferenciar desses outros gêneros narrativos, não é? Ele vai se diferenciar por duas palavrinhas básicas. Ele é, ele é denso, é uma história densa e é uma história curta. Ou seja, justamente por ser curto, ele é denso. O curto é porque ele começa e termina de forma rápida. E ele é denso porque ele é carregado de emoções, é carregado de sensações, e essas sensações e essas emoções ocorrem num curto espaço de tempo. Aí nós temos então o conto sendo narrado, sendo desenvolvido. O contista vai trabalhar principalmente esses dois elementos: a densidade das informações e o tempo curto em que ele faz isso. Tá certo? Muito bem. Então, o conto ele vai presumir alguns elementos que a gente chama de elementos da narrativa contista. Vamos observar aqui. Vamos ver. Logo nós temos o conceito de conto. É uma narrativa curta e densa. Muito simples, né? Uma narrativa curta e densa. Então, nós vamos ter alguns elementos que fazem parte desse texto, como em toda história, como toda narrativa. Nós temos o tempo, nós temos o espaço, nós temos as personagens e nós temos uma coisa muito interessante que é o enredo, que é a história em si, tá certo? Então, todo o conto ele vai presumir 4 partes que vão construir essa história. Quais são elas? Primeiro, nós vamos trabalhar uma situação inicial, não é? Para que a história comece, é necessário que tenha um fato gerador. Esse fato gerador a gente vai chamar de situação inicial. Logo após essa situação inicial, nós vamos ter uma complicação. Ou seja, algo vai acontecer que vai gerar um conflito nessa história, não é? Com exemplo, digamos, o rapaz se apaixona pela moça, mas tinha um terceiro rapaz que também um segundo rapaz que também era apaixonado pela mesma moça. Então ambos vão, digamos que disputar essa moça. Essa seria então a complicação.
Qual é o clímax? O clímax é o desenvolvimento da história em que você tem, então, as ações levadas ao seu limite, não é? As ações, elas são levadas ao seu limite, a gente vai chamar de clímax da história. Vamos dizer, eu sempre digo uma coisa interessante sobre essa parte que é chamada de clímax. Digamos, uma pessoa vem empurrando outra, empurrando até o ponto da ladeira que a gente vai chamar então de precipício. Então, ele vem empurrando. Tem uma hora que não vai mais empurrar, o cara vai cair. Então, esse ponto antes da queda é o que a gente vai chamar de clímax. O desfecho é justamente o desenrolar dessa história, o desenrolar dela. Então, o desenrolar vai nos dar o desfecho da história, tá certo? Então, logo aí nós temos alguns contistas mundialmente famosos, conhecidos demais. Primeiro, nós temos o Edgar Allan Poe, não é? Norte-americano. Ele é extremamente conhecido nessa arte da escrita contista, que é o Edgar Allan Poe, que são os contos. Os dois principais contos desse gênero de texto é O Gato Preto e O Coração Revelador. São dois contos extremamente conhecidos desse autor, tá certo? Um outro texto também extremamente conhecido, mundialmente conhecido, do Edgar Allan Poe é O Corvo. Só que O Corvo é um poema e não um conto, tá certo? No Brasil, destacam-se duas figuras maravilhosas na arte do conto. Primeiro, o nosso principal escritor de todos os tempos, Machado de Assis, não é? O conto mais conhecido de Machado de Assis é A Cartomante, em que ele retrata o interior de um hospício, com tudo o que, né, está incluso aí nesse ambiente, né, nesse espaço, tá certo? Um outro texto é O Espelho, também muito conhecido, de Machado de Assis. Aí nós temos a Clarice Lispector, né, falecida em 1970. Ela tem contos maravilhosos, é extremamente conhecida nessa arte contista também, a Clarice Lispector, não é? Com Laços de Família e outros que a gente não vai aqui citar, tá certo? Muito bem. No livro de vocês, e eu estou aqui com o livro de vocês, não é? Nós temos um conto muito legal, muito importante, não é? Que é com esse temazinho aí, a Carolina, não é? Eu vou ler esse texto, em seguida nós vamos comentá-lo um pouquinho, tá bom? Não vamos nos alongar muito para que o nosso texto, o nosso vídeo não fique muito longo, tá bom? A uma distância prudente, o pai pressentia as tempestades, porque seu filho de 11 anos passaria pela vida fora. O menino se apaixonara por uma amiga da mesma idade, que tivera a delicadeza de corresponder a seus sentimentos, mas dela se cansara num piscar de olhos. Não contente, falara com orgulho mal disfarçado desse cansaço ao melhor amigo, de quem então ouvira a frase tranquilizadora: as mulheres são todas iguais. Por acaso o pai também escutara e se espantara com a infinidade de espelhos que se estrilhaçavam a seu redor. Pensara: triste amizade. Não fosse uma distância, não fosse uma disciplina pessoal que a idade e duras penas injetara em suas veias, suspenderia o minúsculo idiota pela camiseta para gritar-lhe: o que exatamente? O primeiro sinal da paixão. O pai se recordava agora, ocorrera alguns dias antes, durante o jantar, e também tomara a forma de uma incontinência verbal. Acho que estou afim de Carolina.
Afim? Seu radar de pai solteiro, em geral ágil e confiável, não lograra impedir o tom aflito de sua voz, que soara como um balido de ovelha. É? Carolina era de fato deslumbrante em seus mais mínimos detalhes. Da cor marfim de sua pele, à fragilidade de seus pés. Existem crianças quase irreais de tão perfeitas. Avaliava o pai em sua tristeza, relembrando o tom de sua voz, a finura de sua cintura e a textura dourada de seus cabelos. E o filho, em sinal provável de estupor pela facilidade com que atingira seu objetivo, teria a luz sido excessiva? Abria agora mão desse pequeno núcleo de perfeição, transformando o pai em testemunha involuntária e impotente de sua perda. Por que assustar-se a ser infiel a si próprio desde tão cedo? E agora iam os dois, o filho e o amigo iluminado, com suas chuteiras enlameadas e suas bolas de futebol, resmungando palavras de ordem que repetiam anos a fio por bares e botequins. Dois homúnculos a quem a vida ainda puxaria por inúmeras vezes as orelhas. Nada a fazer, a não ser torcer. Nesse turbilhão de equívocos eram forjadas guerras e epidemias. Papai, estamos indo jogar bola, tudo bem? Bolas, bares, bombas, medo e busca de poder, vontade de dispensar o amigo com um ligeiro pontapé, agachar-se ao lado do filho e implorar: meu filho, vem cá. Né? Então, esse é um texto muito legal que dá para a gente reconhecer todos os elementos da narrativa presentes nele. Tá bom? Então, esse é um texto que está no livro de vocês. O livro de vocês está aí, vocês vão dar uma olhada e em seguida vocês vão responder a essas atividades, a essa atividadezinha aí da página 100, tá certo? Logo aí nós temos também um pouco da vida, não é? Para conhecer um pouquinho do autor do nosso conto, o Edgar Teles Ribeiro, que é de 1944. Não sei se é de nascimento ou falecimento de Edgar Teles Ribeiro, tá bom? Muito bem, vocês vão responder a esse texto aí e nós vamos então ter as notas correspondentes. Tá bom? Ok, muito obrigado. E essa aula estará disponível lá no Google Classroom. Ok, muito bem, obrigado.